A Primeira Guerra Mundial foi perturbadora. Será que foi mesmo? Será que foi? Sei não, hein? Este livro não pretende ser uma acusação, nenhuma confissão. Foda-se. Em 1930, em um mundo assolado pela Grande Depressão, um filme chocou a plateia. Nada de Novo no Fronte, dirigido por Lewis Milestone, mostrou uma coisa que até então quase ninguém havia parado para notar: a vida real de um soldado na guerra. Diferente das obras até então lançadas, esse filme não mostrava heróis, comandantes poderosos ou discursos patrióticos, mas sim homens comuns, com sonhos e esperanças destruídos pela guerra. O impacto do filme foi imediato. Pela primeira vez, as pessoas não discutiam estratégias e nomes, mas sim o que se passava na mente de um soldado, seus medos, pensamentos, conflitos pessoais e como enfrentavam aquele inferno. Isso na época fez muitos pensarem, mas outros se incomodarem, com o filme chegando a ser proibido na Alemanha, não por espalhar mentiras, mas por falar a verdade. A história desse filme vinha de um livro de mesmo nome de Erich Maria Remarque, um escritor alemão que lutou na guerra e havia presenciado os horrores do conflito. Ele lutou, viu seus amigos morrerem, ouviu gritos, choros, orações, súplicas e como muitas vidas foram destruídas após tudo isso. É foda, né, dessa mano? história até hoje possui ecos. A pessoa que sobrevive da guerra não fica bem, não, né? Conflitos do século XX. Na maioria das vezes, ficamos sabendo sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas pouco se fala sobre o primeiro conflito global da história, onde estima-se que entre 15 a 20 milhões de seres humanos perderam suas vidas, sendo 10 milhões soldados. Mas muito além de números em campo de batalha, 10 milhões de existiam soldados. homens, pais, filhos, irmãos, maridos e jovens cheios de sonhos e planos para o futuro. Imagina separar sua vida pra lutar uma guerra, velho, que não foi você que começou. O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais. Cara, eu até instalaria, mas você me atrapalhou meu vídeo. Almanac Mundo. Pula. Em 1914, o mundo vivia no que hoje chamamos de Belle Époque. Uma época marcada por inovações, cultura, artes, ciência e principalmente paz, ainda que ilusória. No campo, homens trabalhavam pelo seu sustento, onde cuidavam de rebanhos e plantavam para viver. Trabalhos hoje raros, como ferreiros e artesãos, eram o sustento de muitas pessoas, e não era estranho ver famílias numerosas de mais de 10 filhos. Nas cidades, a revolução industrial estava a todo vapor. Homens operavam máquinas em jornadas exaustivas, mas sabiam que teriam o sustento de suas esposas e filhos. O trabalho duro era o que dignificava um verdadeiro pai de família. Não apenas trabalhos braçais, mas homens das ciências como professores, cientistas, pensadores e médicos cada vez mais ganhavam espaço numa sociedade que, pouco a pouco, deixava de ser rudimentar e se tornava mais confiante no progresso humano. Adolescentes e jovens adultos que nunca haviam conhecido o som de uma arma tinham uma grande expectativa pelo futuro. Um futuro onde o sonho não era ter fama ou muito dinheiro. Você vê, né? Esse tipo de pessoa tem que parar a vida dela para lutar uma guerra. Complicado, mano. É muito complicado. Complicado também tá o meu nariz hoje. Mas ter estabilidade, uma esposa, filhos e viver o resto de suas vidas em paz. Sim, haviam desigualdades e problemas como toda época e sociedade tem, mas naquele momento, as pessoas pareciam mais confiantes no futuro e nas suas vidas. As coisas não eram mais fáceis, mas era uma época bem mais previsível, onde os homens viviam relativamente tranquilos. Mas o mesmo não podia ser dito de seus líderes. Na época, a Europa era dominada por impérios poderosos que nas últimas décadas haviam destinado todos os seus esforços para criar armas que um dia poderiam precisar. Países como Alemanha, Reino Unido, França e Rússia viviam em cordialidade, mas sabiam que a qualquer momento essa paz poderia ser destruída. Não eram apenas impérios com rivalidades silenciosas, muitos deles também estavam rachando por dentro. Era a época dos nacionalismos, povos que não queriam mais viver. Cara, eu gosto muito de
quando envolve história, tá ligado? Tipo, eu gosto muito desse vídeo de história e tal. E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial eu também gosto muito de ouvir, cara. Direto. Tudo que eu posso assistir de Segunda Guerra, Primeira Guerra, eu assisto, cara. Eu acho muito legal e eu fico fascinado, cara. Mas é pela história, não é pelo acontecido, pela história. Sob impérios distantes, vozes que exigiam independência e fronteiras que existiam em mapas, mas não no coração das pessoas. E bastou um único ato para transformar essa tensão em guerra. A Primeira Guerra foi. Ela aconteceu, eu acho, se eu não me engano. Vamos ver aqui agora. Eu acho que foi por causa que um cara tentou matar um. Tentou não, ele matou, né? Primeiro ele tentou, ele não conseguiu, que eu acho que foi um imperador, sei lá. Aí ele foi lá, tentou dar um tiro, não foi. Acho que a arma falhou, sei lá. Aí pra você ver como que é o destino. Aí ele fugindo, na hora que ele virou, ele indo embora, né? Aí o carro do imperador que tava tentando fugir, né? Que pegou uma rua diferente, foi? Foi alguma coisa assim. Vamos ver aqui. Ele vai saber explicar melhor. Olha lá, foi isso Em aí. junho de 1914, em uma rua comum de Sarajevo, um jovem nacionalista bósnio puxou o gatilho contra o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. Foi Um isso ato aí. que tinha motivações políticas, mas acendeu um fósforo que, aos poucos, foi se transformando num incêndio. Nações iniciaram brigas entre si, monarcas declaravam seus ódios, ainda que fossem primos, e o mundo se preparava para aquela que seria a maior carnificina até então vista. As pessoas daquele tempo Eu acho que falavam que essa ia ser a guerra de todas as guerras. Guerra pra nunca mais ter guerra, né? Mal sabia, né, que logo depois ia ter uma maior ainda. movidas não só por esperança, mas por puro patriotismo, viram aquele estopim como uma provação necessária. Propagandas e discursos políticos prometiam honra e glória em nome de seus impérios, prometendo que os homens retornariam às suas famílias antes do Natal. Jovens encantados pelas marchas e expectativas pela vitória, se alistaram rapidamente, enquanto pais de famílias que viam a luta como um compromisso moral e patriótico foram os primeiros a se apresentar, já que acreditavam que tudo aquilo passaria rápido e muito em breve estariam juntos de suas esposas e filhos. Mas o que nenhum deles esperava é que dentro de poucos dias conheceriam um sofrimento que nenhuma geração anterior havia sobrevivido para contar. A carnificina, né? Após semanas de treinamentos intensos que, apesar de exaustivos, não eram nem a sombra do que estavam por vir, milhões de homens foram enviados aos campos de batalha. Os primeiros dias nas trincheiras foram marcados primeiro por trabalho, escavações, implantação de armadilhas e espera por ordens superiores. Apesar de dormirem pouco, comerem mal e estarem em constante contato com ratos e excrementos, a palavra que mais definia aquele momento era uma só: monotonia. Com o passar dos primeiros dias, as roupas começavam a apodrecer nos corpos, os pés nunca secavam e pequenas infecções se espalhavam. Nossa, imagina. Alguns homens aproveitavam para conversar, escrever cartas para suas esposas e namoradas, ou simplesmente contar as estrelas quando a noite caía. Mas nada de ordens de ataque ou defesa. Apesar do ambiente incômodo que já gerava grande estresse, por um momento muitos chegaram a pensar que aquela fase de treinamento tinha sido a pior parte de tudo. Mas durante a maior calmaria, com o silêncio das tropas, que um apito foi ouvido. Vocês pediram e a gente ouviu. Chegou a inteligência artificial do vou- Whitebook, a solução. Semana que vem eu vou pagar o YouTube Premium. Sem falta. Caraca. De um momento a outro, o cenário calmo se transformou. Imagina, você tá calma ali, né? Esperando alguma coisa, esperando. Tipo assim, né? Não acontece nada. Você não sabe como é uma guerra. Aí do nada, numa noite, você vê isso daqui, ó. Do nada. Mano, eu entro em desespero. De um momento a outro, o cenário calmo se transformou. O que veio não foi uma batalha organizada como em conflitos anteriores, mas o colapso total da lógica. Homens corriam sem saber para onde, explosões eram ouvidas por todo canto, O desespero, som né? de balas cobria todo o ambiente, e superiores gritavam ordens com todas as suas forças, mesmo que não fossem ouvidas. A fumaça tornava o ar irrespirável.
A lama grudava nas pernas, como se tentasse puxá-los para dentro da terra. Corpos surgiam e desapareciam em segundos, e alguns gritavam por socorro, já outros simplesmente desapareciam. Não havia tempo para heroísmo, não havia tempo para pensar. A ordem era avançar ou morrer ali mesmo. Quando a balbúrdia cessava, os homens retornavam às suas trincheiras e ali paravam para analisar tudo o que havia acontecido. Era aí que muitos percebiam que estavam sem os seus braços, uma de suas pernas, dedos, Caraca. ou simplesmente ouviam apenas um zumbido estranho. As semanas seguintes alternaram entre sons de tiros e gritos e calmaria, que, embora fosse um tipo de conforto, podia ser interrompida a qualquer momento. Homens que dias antes viviam suas vidas comuns ao lado de suas famílias e projetavam um futuro, agora estavam num mundo onde o caos e o medo governavam. Dos superiores vinham ordens de informações. Algumas diziam que batalhões inteiros tinham sido dizimados, outras avisavam sobre reforços e mantimentos, mas que com o passar dos dias viravam apenas promessas. Em alguns dias, antes mesmo dos tiros, uma névoa estranha começava a se espalhar lentamente pelo terreno. Que névoa é Não essa? fazia barulho nem explodia, apenas avançava. Ah, Mas é o quando gás. os homens percebiam o que estava acontecendo, já era tarde. De repente, a pele, os olhos e os pulmões queimavam sem motivo aparente. Soldados caíam no chão tentando respirar desesperadamente, tossiam até vomitar, sentindo como se algo tivesse explodido dentro deles, enquanto os pulmões pareciam queimar a cada tentativa de respirar. Alguns ficavam cegos na hora, e muitos agonizavam por horas lutando para respirar, até finalmente sucumbir. Amarrado. Após saberem disso, comandos ordenavam distribuições de máscaras, mas nem sempre chegavam a tempo e em questão de horas ou minutos, era o fim para alguns. Um novo inimigo agora tirava Guerra o direito química, básico do homem de respirar, e o nome desse inimigo, gás mostarda. Gás Dentro de alguns mostarda. meses, as trincheiras eram os novos lares desses homens, se é que Guerra de trincheira, né? Isso que acho que fez bastante a guerra demorar também, porque ninguém sai do lugar, né? isso pode ser chamado de lar, já que além de um ambiente horrível e a sensação de morte, outro direito que era tirado era de comer e beber. Muitas trincheiras ficavam semanas sem contato com superiores e mantimentos, e com o passar do tempo, isso começou a gerar fome e sede. Por serem muitos homens, muitas vezes os alimentos eram racionados, e em muitas ocasiões, homens ficavam Imagina você dias sem lutar com comer ou fome, beber. com A única sono, trégua nessa situação cansado, era quando a chuva caía. A água dolorido. matava por um momento a sede dos homens que abriam a boca para receber um pingo de água nas suas línguas, mas nem mesmo esse pequeno sinal de esperança significava que algo iria melhorar. Muito pelo contrário. As chuvas encharcavam as trincheiras, deixando o ambiente lamacento e muitas vezes cheio, chegando a ponto de alguns ficarem com água até o pescoço, já que se levantassem ou saíssem do buraco onde estavam, era a morte na certa. Além disso, a pouca comida que tinha estragava, e o ferimento de muitos era infeccionado, gerando mortes em pouco tempo. Alguns dias depois, sem tiroteios, o campo de batalha voltava a ficar agitado e mais homens morriam ou desapareciam. Após esse momento, aqueles que já estavam fracos, com fome, doentes e totalmente traumatizados, só podiam fazer uma coisa diante dessa situação extrema: rir. A guerra em pouco tempo havia consumido muitos homens, tirando suas forças, seu sono e sua capacidade de pensar, mas agora, aos poucos, tirava-lhes a sanidade. Esse efeito, conhecido como shell shock, surgiu em muitos soldados traumatizados durante e após a Grande Guerra. Em muitos casos, eles desenvolviam o que hoje chamamos de TEPT, mas naquele Olha momento, isso, velho. uma reação comum e assustadora era a risada. O caso mais famoso talvez seja essa fotografia tirada em algum momento da guerra. Nela, o Foto soldado sinistra, né? olha diretamente para a câmera enquanto sorri de maneira desconcertante e assustadora. O ano, o contexto da foto e a identidade do soldado é desconhecida, mas tudo leva a crer que seja um homem atingido pelo shell shock. Whoa. What's that? I just built a budgeting app in Base 44. Guys, Nina just built an app. Enquanto homens sofriam na linha de frente, pessoas comuns viviam suas vidas numa certa distância. No campo, homens trabalhavam na terra e cuidavam do gado, mulheres teciam roupas e cobertores para o inverno,
enquanto crianças brincavam como se vivessem em um mundo paralelo. Apesar dessas famílias viverem sob certa tensão devido ao conflito e ter problemas de racionamento de comida e produtos, o pensamento era de que a Grande Guerra ficaria apenas nas trincheiras. Até então, pessoas do campo acreditavam que as guerras eram coisas relativamente distantes de seu mundo, e na Bélgica, a coisa não era diferente. Nas cidades, a realidade era diferente, mas não menos frágil. Pessoas tentavam sobreviver com o que tinham, faziam planos, ajustavam rotinas e acreditavam que, apesar de tudo, suas casas ainda estavam fora do alcance de balas. Mas esse sentimento de relativa paz e despreocupação acabaria rapidamente. Nos primeiros dias da guerra, a Bélgica foi ocupada pelas tropas alemãs que, apesar de neutra, seu território era uma ponte para a conquista da França, inimiga da Alemanha. Essa invasão foi fortemente rejeitada e criticada no mundo inteiro, mas quem viveu aquele momento indignou-se mais ainda. Em poucos dias de ocupação, muitos belgas repudiaram publicamente a ocupação de seu país por uma nação estrangeira, o que gerou ódio entre o povo daquele país. E a pior parte, os alemães estavam perfeitamente conscientes disso. Em pouco tempo, surgiram boatos de que soldados da Bélgica estariam guardando armamento britânico, escondendo possíveis espiões ou conspirando secretamente contra a ocupação. Isso, no meio da invasão germânica, foi a gota d'água, e os oficiais alemães precisavam agir. Inicialmente, homens acusados de espionagem e traição foram executados em praça pública, aumentando ainda mais o ódio da população. Por isso, os alemães entenderam que focar apenas em supostos colaboradores não era suficiente, mas sim tocar no coração da resistência, e a partir daí, o inferno começaria. Casas foram incendiadas no interior, com homens e mulheres correndo por suas vidas, pais mortos diante de filhos, crianças tendo a infância arrancada à força e idosos que não tiveram sequer o direito de envelhecer. Padres foram mortos, freiras eram perseguidas, cidades antigas eram devastadas do mapa por uma força que nunca antes havia sido conhecida por aquelas pessoas. O medo, o desespero e a dor tornaram-se o pão de cada dia para a nação belga. Diferente de outras guerras, não era uma ocupação militar simples, era literalmente a destruição de um povo, de seu espírito, sua identidade e sua história. Como se uma perseguição, né, chat? Era só uma guerra, eles estavam perseguindo. Não se tratava de uma violência controlada, mas uma estratégia de medo. A mensagem era clara: resistir teria um preço. Esse episódio é conhecido hoje como o estupro da Bélgica. O que aconteceu no país não foi único. Tragédias tão cruéis e destrutivas também ocorreram na Sérvia, na Bulgária, Rússia, Alemanha e vários outros lugares, manchando um continente inteiro de sangue. Mas enquanto a Europa vivia um terror, algo muito mais silencioso acontecia longe dali. Onde? Onde? Desde o século anterior, o outrora poderoso Império Otomano se encontrava fraco, instável e sem os territórios que havia conquistado séculos antes, tomados pelos europeus. Enfraquecidos e humilhados, os otomanos acreditavam que aquela guerra era a última chance de retornarem ao esplendor que um dia tiveram. Mas para seus líderes, o perigo não estava lá fora, mas sim dentro de suas fronteiras. Entre os tantos povos que viviam dentro do Império, um passou a representar todas as suspeitas, todos os medos e todas as culpas: os armênios. Cristãos ortodoxos concentrados em regiões estratégicas e... Foi essa época que teve a perseguição também dos armênios, não foi? Foi isso, eu acho. Com um histórico de tensões com o governo, eles eram acusados de conspirar com a Rússia, inimiga direta dos turcos na guerra. O que antes era só medo, se transformou naquele momento em paranoia e ódio. Para líderes do governo, como Ismail Enver Pacha, então ministro de guerra, o Império não podia deixar aquela pedra no seu sapato. Parece um cosplayer, né? Vai com um cara desse, parece um imperador. Tudo magrinho. Algo precisava ser feito, e a solução não era punição ou deportação, mas algo muito pior. Imediatamente, centenas de intelectuais, religiosos e membros da elite armênia foram presos em Constantinopla, com alguns sendo exilados e outros mortos. Seguido disso, oficiais do exército e soldados armênios foram sendo sumariamente executados, tudo visando dificultar a organização armênia para o que ainda estava por vir. Após a neutralização de lideranças,
o Estado ordenou deportações em massa nas principais cidades, tudo para posteriormente atacar as vilas e igrejas do interior. Os cidadãos receberam ordens de abandonar suas casas e suas vidas com a justificativa de segurança interna, Caraca, com mulheres, crianças e idosos sendo imagina obrigados viver, a velho. marchar em direção ao deserto da Síria. Essas marchas eram acompanhadas de perto por soldados, e pela falta de comida, bebida e descanso, muitos morreram antes de chegar ao destino. Tudo era acompanhado de perto pelo exército. Acabou com a vida de Tinha muita ordens gente. de atirar em qualquer um que tentasse fugir ou se rebelasse. Em alguns casos, o sadismo era tanto que os soldados assassinavam qualquer um que não simpatizassem, e por vezes, mulheres eram espancadas, humilhadas ou bem pior. Nossa senhora. Ao chegar aos campos de trabalhos forçados, o inferno continuava. Homens mais fortes trabalhavam pelo sustento de tropas, mulheres eram afastadas de seus filhos e muitos renunciavam à sua fé e se convertiam ao Islã para sofrer menos. Idosos e pessoas mais frágeis eram automaticamente descartados pelas armas e torturas, e execuções públicas davam a mensagem de poder imperial. As condições de vida e trabalhos também eram totalmente degradantes, com a falta total de higiene nos pavilhões, onde os Uma prisioneiros escravização, ficavam. né? Literalmente. Não era raro doenças e epidemias ocorrerem. Aquilo tudo, muito mais do que uma simples repressão política, era a destruição de um povo. No final de tudo, o que restava para essas pessoas era chorar, rezar ou simplesmente aceitar o seu fim. O número total de mortos no que hoje conhecemos como genocídio armênio são incertos, mas muitos falam de mais de 1 milhão de mortos. Até hoje, Porra. o Estado turco nega rotundamente que isso tenha acontecido. Ah, claro que vai negar, né? Claro. Albion Online é um MMORPG sandbox no qual você escreve sua própria história. Enquanto isso, nos campos de batalha, homens continuavam vivendo o inferno numa guerra que a cada ano parecia não ter fim. Nos 4 anos que ela durou, muitos momentos foram de grande trauma, mas um confronto em especial se tornaria lembrado não por ter sido decisivo, mas por ter testado os limites da dor humana. Desde antes da guerra, a Rússia vivia um caos social e político, e o conflito mundial só agravou a situação do país. Milhões morreram em campos de batalha, famílias perderam seus entes queridos, e o país cada vez mais se afundava numa guerra que não era sua. No oeste, cada vez mais as tropas alemãs adentravam o território russo, e se isso continuasse assim, o maior país do mundo cairia perante seus inimigos. Um lugar em especial era importante para os invasores, a fortaleza de Osijek, localizada no território da atual Polônia, mas que na época estava sob o domínio russo. A fortaleza não era moderna e tinha uma estrutura quase medieval, mas se os alemães os capturassem, significaria a conquista de rotas internas e facilitaria o avanço militar. Os soldados russos deveriam proteger aquele posto com todas as suas forças e lutar até o último homem cair. Após atacar a região com bombardeios e balas, os alemães decidiram ser mais destrutivos. Em 6 de agosto de 1915, ao amanhecer, os soldados russos que protegiam a fortaleza foram atacados por um inimigo verde e perigoso, o gás cloro, com efeitos semelhantes ao gás mostarda. Os homens sentiram seus pulmões arderem, suas visões sumirem e, com o calor da garganta, até vomitavam sangue e fluidos. Os soldados não tinham equipamentos como máscaras ou cilindros de ar, o que só aumentou o perigo e o despreparo naquele momento. Para improvisar, eles usaram panos molhados para abafar. Ai, tá mutado, eu esqueço, porque eu tô suando o nariz, eu esqueço de desmutar a porra do microfone. Mas eu falei que eu tô vendo esse filme, o vídeo, e tá me dando vontade de jogar Medalha de Honra, Medal of Honra. Eu gosto muito de jogar esses jogos PS2, tem que ser do PS2, e de computador eu não estou chegando então. Eu quero jogar de computador, de PlayStation 2, sabe? Aquele Call of Duty, Medal of Honra. Tem outros aí. Vou comprar um PlayStation só pra comprar aí, joga isso. O efeito do gás. Não era um método eficaz, mas era o melhor que tinham.
Alguns daqueles homens já mal conseguiam ficar de pé, e outros já sabiam que não sobreviveriam àquela manhã. As tropas alemãs, convencidas de que todos os soldados haviam sido eliminados, avançaram quase tranquilamente até a fortaleza. Mas ao chegarem bem perto de entrar, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma enxurrada de homens gravemente feridos, cuspindo sangue, rostos irreconhecíveis e correndo com suas últimas forças apareceu. Aqueles homens quase mortos, com seus corpos se despedaçando ainda em vida, tinham apenas um instinto primitivo que ainda os mantinham de pé: o ódio. Eles estavam defendendo sua pátria, mas também se vingando daqueles homens a quem tinham aprendido a odiar. Mais do que qualquer coisa, os soldados alemães recuaram, não por estratégia, mas por puro medo e terror. Aqueles homens quase mortos e cheios de fúria correndo na sua direção era algo que desafiava toda a lógica e humanidade. Relatos dizem que alguns soldados alemães até chegaram a pisar em minas enterradas por seus próprios colegas, fugindo do desespero e medo. Esse episódio ficou conhecido como a Batalha de Osliek, ou como os alemães passaram a chamar, o Ataque dos Mortos-Vivos. Em 1918, a situação da Alemanha já estava insustentável. O bloqueio naval americano provocou a falta de suprimentos, o que gerou fome. Milhões de soldados já haviam morrido nos campos de batalha. Derrotas militares empurravam a Alemanha no fronte ocidental e greves e protestos populares varreram o país, com o Kaiser perdendo cada vez mais apoio. Em novembro, o monarca abdicou forçadamente e o novo governo republicano assumiu. Foi formado um armistício que determinava a suspensão total das hostilidades na Europa. A Grande Guerra Mundial havia terminado. A população mundial estava traumatizada, mas ainda se agarrava a uma esperança de futuro, um sentimento de reconstrução, e uma única palavra definia o desejo naquele momento: paz. Mas o mundo é cruel. Quase ao mesmo tempo que um pesadelo terminava, outro começava. Relatos de pessoas com sintomas de tosse, febre alta repentina, dores de cabeça e fadiga extrema varreram o Ocidente. Na Europa, hospitais que antes abrigavam apenas feridos de guerra se encheram de pessoas doentes que agora enfrentavam um inimigo oculto: a gripe espanhola. O mundo que mal havia terminado de processar todo o horror e carnificina, agora temia algo que os olhos não podiam ver. Os soldados que voltavam para casa acreditando que o pior já tinha passado, agora agonizavam com falta de ar em macas de hospitais. Mulheres que haviam sido fortes e liderado famílias por anos choravam de dor, e crianças lutavam para sobreviver. O pior de tudo, o sistema de saúde de muitos países se encontrava fragilizado, e muitos lugares simplesmente não tinham condições de dar atenção ou remédios para todo mundo, o que só agravou o caos. Nessa crise mundial, 50 milhões de vidas foram perdidas. 50 milhões! Você tá doido? Mas tão cruel quanto agonizar fisicamente é ser destruído por sua própria mente. Milhões de soldados sobreviventes agora sofriam com sequelas graves. Tremores pelo corpo, crises de pânico, paralisias, pesadelos constantes, insônia severa e paranoia passaram a acompanhar homens que, antes de soldados, eram pais, irmãos, filhos, netos, homens que agora estavam à mercê da loucura e do medo. Hoje, a ciência conhece esses sintomas como TEPT, mas na época foram taxados duramente como covardes e fracos. Que isso, Tudo isso por uma sociedade que haviam ajudado a proteger. Muitos continuaram carregando traumas pelo resto da vida, outros foram consumidos pela loucura e pelos vícios, e alguns simplesmente desistiam de tudo. Que doideira. Cara, a guerra não foi braba. Durante e depois do período em que aconteceu, a Primeira Guerra Mundial era chamada de Guerra para acabar com todas as guerras, já que a sociedade acreditava que após tudo aquilo, o ser humano de alguma forma aprenderia com seus erros e não mais se envolveria em qualquer tipo de conflito maior. De certa forma, ela terminou sim com as guerras do jeito que as pessoas conheciam, mas também revelou até que ponto a rivalidade entre os homens podia chegar, até que ponto a carnificina podia consumir um povo inteiro, e como a maioria das vítimas de uma guerra são quem estão ali, homens e mulheres que pouco têm a ver com a rixa de seus líderes. Mesmo com a paz,
a guerra terminou com ressentimento e mais ódio entre os povos, que futuramente dariam luz a um conflito ainda maior, este que seria o mais terrível da história da humanidade. Ah, cara. Cacete, velho. Cacete. Mas foi isso aí, galera. Vídeo legal, gostei do vídeo. Vídeo maneiro. Eu espero que a gente nunca mais veja algo desse tipo, né? Tipo, tem guerra, né? Sempre vai ter guerra, mas não algo nesse tipo aqui, né? Que foi... abalou muita gente, né?